Bem-vindos a esta investigação aprofundada. Hoje a gente vai fazer uma conexão um pouco inesperada, né? Entre a sabedoria de um tratado militar, assim, de milênios atrás, e uma análise super atual sobre esgotamento na era digital. Uma mistura interessante. Pois é. As fontes que a gente tem aqui são trechos de A Arte da Guerra, aquele clássico atribuído ao Sun Tzu, um texto que, nossa, influenciou muita gente por séculos. Sim, um peso pesado. E do outro lado, um artigo bem recente do Neuropsi Online, chamado A Caverna Digital de Platão, o burnout na era do excesso de informação. Um título bem sugestivo, né? Totalmente. E o nosso objetivo aqui é justamente esse, encontrar as conexões, as ideias que surgem quando a gente coloca esses dois textos, sabe, lado a lado. Será que tem princípio de estratégia de guerra que pode, sei lá, ajudar a gente a lidar com esse excesso de informação, com o burnout moderno? É uma pergunta intrigante. Vamos ver no que dá. Vamos lá. Para começar, acho que um ponto central da arte da guerra é aquela ideia de garantir a vitória antes da batalha começar, né? Exatamente. O planejamento, a avaliação. Isso, Sun Tzu é muito claro nisso lá no capítulo 3. Ele fala que a melhor estratégia é preservar o inimigo ou o estado inimigo intacto. Tem até a citação: conservar os domínios deve ser o primeiro de teus cuidados. A melhor política guerreira é tomar um estado intacto. Uma política inferior consiste em arruiná-lo. Quer dizer, evitar a destruição é o ideal. O que parece meio contraditório para um livro sobre guerra, né? Mas faz todo sentido, estrategicamente. É sobre eficiência, sobre preservar recursos. Exato. E essa filosofia vai além do campo de batalha. Como você disse... Sim, a própria introdução da fonte menciona isso, que o livro saiu das estantes militares e foi parar nas de economistas, administradores. Porque o foco é na avaliação prévia, no cálculo mesmo. Ah, sim. No capítulo 1, ele lista aqueles 5 fatores essenciais, né? A doutrina, para ter unidade, o tempo, entender os ciclos, o espaço, conhecer o terreno, o comando, as qualidades do líder e a disciplina. Elementos-chave para qualquer planejamento, na verdade. Sem dúvida. E, claro, aquela máxima super famosa do capítulo 3. Conhece teu inimigo e conhece-te a ti mesmo. 100 vezes serás vitorioso. Essa parte do autoconhecimento é crucial. Fundamental. E o Sun Tzu não deixa por menos, ele define bem as qualidades desse comandante ideal lá no capítulo 1. Tem que ter equidade, amor pelos liderados, interessante isso, conhecimento, coragem, determinação e rigor. O equilíbrio, né? Entre firmeza e humanidade, digamos assim. Isso. E tão importante quanto são os defeitos a evitar. A introdução da tradução lista alguns: precipitação, agir no impulso. Ruim para qualquer estratégia. Hesitação, não conseguir decidir. A irascibilidade, a raiva fácil, a preocupação excessiva com a imagem, com as aparências. O famoso ego. E a complacência exagerada. São falhas que podem levar literalmente à derrota. E tem aquela história, né? Para ilustrar a importância da disciplina e da autoridade. A do Sun Tzu com as concubinas do rei. Ah, essa é forte. Conta aí. Bom, o rei de Wu duvidava que os princípios dele funcionassem com qualquer um. Aí desafiou o Sun Tzu a treinar 180 concubinas. No começo foi um caos, elas riram, ignoraram as ordens. Imagino. Aí o Sun Tzu repetiu as ordens, explicou as regras do jogo, digamos, mas elas desobedeceram de novo. Então ele executou as 2 líderes dos grupos que eram as favoritas do rei. Nossa, que drástico. Extremamente. Mas ele justificou dizendo que, como general nomeado, era dever dele manter a disciplina militar. E depois disso... As outras obedeceram na hora, né? Perfeitamente. É um exemplo radical, claro, mas ilustra essa ênfase na clareza, na disciplina e na autoridade do comando para se atingir um objetivo. Sem essa estrutura, a estratégia falha. Entendi. Mas além dessa disciplina rígida, a flexibilidade e a dissimulação também são importantes para ele, certo? Como ele equilibra isso? Sim, é um ponto-chave. Não é só rigidez. O capítulo 1 já dá a dica. Toda a campanha militar repousa na dissimulação. Ele sugere fingir desordem,
simular fraqueza para encorajar a arrogância do inimigo. Tipo, controlar a percepção do outro? Exatamente. Não é ser desonesto por ser, é uma ferramenta estratégica. E aí entra a arte das mudanças, no capítulo 8. Um bom general tem que se adaptar, não pode ficar preso a um único jeito de fazer as coisas. Tem que ser imprevisível. Isso, como ele diz no capítulo 6, que o inimigo nunca saiba como pretendes combater. Se o inimigo não sabe o que esperar, ele tem que se preparar para tudo, se dividir e aí fica mais vulnerável. Adaptar-se e iludir o adversário são armas poderosas. Ok, então temos esses pilares: planejamento, autoconhecimento, conhecer o inimigo e o terreno, disciplina, mas também flexibilidade e dissimulação. Agora a grande pergunta: como isso tudo se conecta com o nosso esgotamento digital, o burnout? O artigo lá da Caverna Digital faz essa ponte, né? Faz. E de um jeito bem interessante. Ele pega a alegoria da caverna de Platão Clássica. e aplica ao nosso mundo digital. Nós seríamos os prisioneiros, só que acorrentados não por correntes físicas, mas por algoritmos, pela cultura do sempre online. As paredes da nossa caverna são as telas. E as sombras? As sombras são essa avalanche constante de informação, notificações, comparações no Instagram, e-mails urgentes, a pressão por produtividade. Tudo isso que a gente vê na tela e toma como realidade. O burnout, então, seria o colapso desse prisioneiro digital. Que imagem forte. E o artigo diz que não é só excesso de trabalho, mas algo mais, né? Um excesso de... Significado. o de estímulo. A tese central é essa. Talvez seja menos sobre as horas em si e mais sobre uma saturação. Uma saturação cognitiva de tanto estímulo e até existencial, de tanta demanda por significado, por performance. E como a neuropsicanálise entra nisso, segundo o artigo? Ela ajuda a explicar o mecanismo biológico, digamos assim. Cada notificação, cada nova demanda, funciona como um microestressor. Isso ativa nosso sistema de alerta, o de luta ou fuga. Adrenalina, cortisol. Isso. E o problema é que esse estado de alerta constante meio que sequestra a parte mais racional do nosso cérebro, o córtex pré-frontal. Aquela parte responsável pelo foco, planejamento, decisão, controle das emoções. E o resultado é o que a gente sente no dia a dia. Exatamente. O famoso nevoeiro mental. Dificuldade de concentração, irritabilidade, a sensação de estar sempre apagando incêndio, sem conseguir priorizar. O cérebro fica operando em modo de sobrevivência, não de planejamento estratégico. Faz sentido. E a psicanálise clínica, qual o papel dela nessa análise? Ela acrescenta uma camada mais profunda. Diz que essa saturação de estímulos externos impede o trabalho interno, sabe? O trabalho do inconsciente. Falta espaço mental, tempo para a gente processar emoções, elaborar os conflitos, refletir sobre as experiências e construir nossa própria história, nossa narrativa. Fica tudo muito superficial, muito reativo. Isso, o artigo usa uma expressão forte, a agonia de um self que não consegue mais se ouvir. A gente fica abafado por esse ruído externo constante, perde o contato com o que realmente sente ou deseja. E os sintomas do burnout são aqueles que muita gente já conhece, infelizmente. Exaustão profunda, que não passa só com o fim de semana. Um cansaço diferente. Um cinismo crescente, tipo, nada mais faz sentido. E aquela sensação de ineficácia, de que nada do que você faz está bom o suficiente. E é importante frisar o que o artigo diz. Não é que a pessoa ficou burra ou incapaz. Não é uma falha de caráter. De jeito nenhum. É o cérebro operando num modo de emergência constante, tentando lidar com o bombardeio de informações e demandas. É como tentar montar um quebra-cabeça com alguém gritando no seu ouvido. Simplesmente não funciona direito. Certo. É uma resposta a um ambiente que se tornou insustentável para muita gente. Exato. Então, chegamos ao ponto crucial. Como é que a gente pode usar essa sabedoria do Sun Tzu, essa estratégia toda, para, sei lá, navegar melhor nessa caverna digital? Se a chave é conhecer a si, ao inimigo e ao terreno, como a gente traduz isso para a nossa realidade de telas e notificações? O artigo dá umas pistas, né? Dá sim. E a gente pode fazer uns paralelos bem práticos olhando pelas lentes do Sun Tzu. Vamos tentar? Vamos lá.
Qual seria o primeiro? O primeiro é justamente a máxima principal. Conhece teu inimigo e conhece-te a ti mesmo. O artigo conecta isso com a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, e também com uma educação social. O primeiro passo que ele sugere é: reconheça as sombras. Reconhecer as sombras. O que seria isso? É entender que muitas das pressões que a gente sente, essa coisa de ter que ser produtivo o tempo todo, estar disponível 24/7, se comparar com os outros nas redes sociais, são em grande parte construções. São sombras que a gente internaliza. O inimigo aqui, muitas vezes, não é uma pessoa, mas sim essas crenças, esses pensamentos automáticos. Preciso responder esse e-mail agora. Não posso perder nada que está acontecendo. Tenho que dar conta de tudo sozinho. Ah, entendi. São pressões internas, baseadas em ideias que a gente absorve. Exato. E a TCC ajuda justamente nisso, a identificar esses pensamentos, conhecer a si mesmo, as próprias reações e a desafiá-los, conhecer o inimigo, a natureza dessas pressões. Perguntar: isso é realmente urgente? Qual a consequência real se eu demorar um pouco? Qual o custo para minha saúde mental de tentar estar sempre ligado? E isso é pura estratégia Sun Tzu. Avaliar a situação com realismo, conhecer as próprias limitações e identificar as forças que nos pressionam. Faz muito sentido. Reconhecer essas pressões como sombras já tira um pouco do poder delas. É um primeiro movimento estratégico. E sobre o terreno e o tempo, como o Sun Tzu nos ajudaria a gerenciar o ambiente digital em si? Aí entra o segundo paralelo, gerenciar tempo e espaço, que o artigo liga com a higiene digital e a neuropsicanálise. Sun Tzu dava muita importância a escolher o momento certo, o timing, e o local favorável, o terreno. Adaptar isso para o digital. Exato. O nosso terreno é o ambiente digital e o tempo é como a gente gerencia a nossa exposição a ele. O artigo sugere criar intervalos de luz. Basicamente, criar pausas intencionais para o cérebro poder respirar, sair daquele modo de alerta. E como seriam essas pausas na prática? Coisas como, por exemplo, bloqueios de tempo. Definir horários específicos para checar e-mail ou redes sociais e manter as notificações desligadas fora desses blocos. É controlar o quando e o como você entra nesse terreno. A técnica Pomodoro também entra aqui, focar intensamente por um período e depois descansar um pouco, mais longe da tela. Para realmente desconectar o cérebro. Isso. E até o que o artigo chama de jejum de informação. Reservar as primeiras horas do dia e as últimas antes de dormir para atividades offline. Ler um livro, conversar, caminhar. É escolher estrategicamente não estar no campo de batalha digital o tempo todo. É como o general que decide quando avançar e, muito importante, quando recuar, para preservar as tropas. Gostei dessa ideia. Não é abandonar a tecnologia, mas usar de forma mais consciente, mais estratégica, escolhendo onde colocar a atenção. E o terceiro ponto: como a gente efetivamente sai da caverna. O terceiro paralelo é buscar o mundo real e sair da caverna, e aqui o artigo junta psicanálise e TCC. Lembra que Sun Tzu valorizava conhecer o terreno real, físico, e manter o moral das tropas com base em coisas concretas? Sim, não em ilusões. Pois é, o artigo sugere que a gente precisa buscar ativamente o mundo real para se libertar dessas sombras digitais. Uma forma é a terapia, seja psicanálise, TCC, o que for. É um espaço seguro para a gente elaborar as frustrações, entender o que essas sombras, as pressões, as comparações significam para a gente pessoalmente e reconectar com nossos desejos e valores de verdade. Quem somos nós além do perfil online ou do cargo? Um espaço para se ouvir, como o artigo disse. Exatamente. E a outra via fundamental é reconectar com o corpo e com o ambiente físico. Yoga, caminhada na natureza, exercício físico, prestando atenção nas sensações, qualquer coisa que tire o cérebro daquele estado de alerta abstrato e traga a gente de volta para o aqui e agora, para a experiência concreta. Isso lembra o general de Sun Tzu, precisando estar ancorado na realidade do terreno, né? E controlando as próprias emoções para não tomar decisões ruins sob pressão. Perfeito. É sobre entender a realidade concreta, tanto externa quanto interna,
para não agir baseado em percepções distorcidas ou num estado emocional alterado pelo estresse digital. Nossa, essa conexão é muito interessante. Parece que tanto a estratégia militar milenar quanto a psicologia moderna estão apontando para coisas muito parecidas, né? A necessidade absoluta de autoconsciência, conhecer nossos limites, nossas reações. Conhecer a si mesmo. A importância de analisar o ambiente, seja o campo de batalha ou o feed infinito. Conhecer o terreno e o inimigo. A necessidade de agir estrategicamente, que inclui, como você bem colocou, saber não agir, fazer pausas, escolher onde focar a energia. A arte da inação estratégica. E, por fim, gerenciar nosso estado interno, a disciplina emocional do general ou a nossa carga cognitiva hoje. É impressionante como os princípios se aplicam. Exato. E isso tudo leva a gente para uma reflexão final, talvez um pouco mais filosófica, digamos assim. Sun Tzu sempre disse que a maior habilidade não é ganhar sem batalhas, mas sim subjugar o inimigo sem precisar lutar, alcançar o objetivo antes do conflito começar. A vitória suprema. Isso. Aí eu pergunto, se a gente aplicar isso à nossa guerra contra o burnout e a sobrecarga digital, qual seria essa vitória suprema alcançada sem luta? Boa pergunta. Seria não precisar mais lutar contra a sobrecarga? Talvez. Ou talvez a vitória mais estratégica na nossa era não seja conseguir processar mais informação, responder mais rápido ou estar em mais lugares ao mesmo tempo. Talvez seja desenvolver a capacidade de conscientemente desengajar. Desengajar estrategicamente de certas batalhas pela nossa atenção que, no fundo, não valem a pena. Então, a estratégia mais sábia seria redefinir o que significa vencer nesse contexto. Não é sobre dominar o fluxo de informação, mas sobre escolher não participar de todas as guerras para onde cada notificação nos chama. Exatamente. Preservar nossa energia, nosso foco, para o que realmente importa para a gente. Isso. Redefinir o sucesso, não como onipresença e resposta imediata, mas talvez como presença consciente e ação deliberada. Quem sabe essa não é a adaptação mais inteligente dos princípios do Sun Tzu para nossa caverna digital. É uma questão estratégica fundamental. Quais batalhas valem a nossa energia limitada e quais são só distrações que nos levam direto para o esgotamento? Uma perspectiva muito poderosa para a gente fechar essa análise de hoje. Conseguimos, acho, unir táticas de guerra de séculos atrás com desafios que são a cara do nosso dia a dia digital. Fica a provocação, então, para todo mundo pensar. Como podemos aplicar essas estratégias de autoconhecimento, de gestão do nosso terreno digital e, talvez o mais difícil, de desengajamento estratégico na nossa própria vida?